Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você encontra com a gente também no futuraplay.org. Pesquisa apresentada durante o encontro anual da Sociedade Acadêmica de Pediatria nos Estados Unidos mostrou que o estímulo precoce à leitura influencia na atividade cerebral de crianças em idade pré-escolar e também aumenta as chances de formar um leitor ávido. A produção do estudo considerou aspectos como o acesso aos livros, a frequência com que os pais leem para os filhos e o quanto a família interage. Letras, imagens, sons e até aromas. Como tudo isso pode estimular o desenvolvimento cognitivo e colaborar para a formação das crianças. Vamos conversar sobre isso agora com o neuropediatra Antônio Carlos de Faria. Tudo bem, Antônio? Você consegue me ouvir? Tá tudo bem? Eu estou ouvindo. Olá, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo à Conexão Futura. Antônio, eu começo perguntando exatamente isso. Em que momento que a criança começa já a fazer essa leitura de mundo e a desenvolver essas habilidades cognitivas ligadas à leitura? No exato momento em que a família começa a conversar com essa criança, porque o estímulo da leitura, ele ocorre com o estímulo da linguagem. Quando uma família estimula seus filhos, mesmo quando eles são bebês, a ter uma percepção de figuras, e quando há também o diálogo, a conversa, esse vocabulário que a criança vai sendo exposta, e esses estímulos visuais auditivos que a criança vai tendo precocemente, isso já é um estímulo precioso para a leitura no futuro. Bom, a gente sabe que muitos livros já existem hoje, por exemplo, livros que podem ser usados no banho, com mais imagens, para a criança ter um primeiro contato aí com esse universo. Em que idade que se começa a desenvolver digamos, as habilidades, né? Por exemplo, a questão da imagem visual, em que idade que se começa, quais são as etapas que vêm em seguida? Tanto o processo da visão como o processo da audição, eles começam desde o momento que a criança começa a ter experiências sensoriais no mundo. Então, quando uma criança ela começa a estar exposta ao fenômeno da linguagem, ela já está desenvolvendo linguagem no seu cérebro. E essa mesma linguagem falada é a linguagem que a criança vai utilizar futuramente para aprender a simbolizar, vamos dizer assim. E o fenômeno como a visão é o mesmo ponto. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela já começa a entender que uma marca, por exemplo, quando ela vê a marca de um refrigerante na rua, ela já começa a associar aquela logomarca com um refrigerante. Não necessariamente ela está tendo uma leitura interpretativa, ela já está tendo uma memória visual. Então, o mecanismo visual da criança já começa em idade precoce. 1 ano, 1 ano e meio, a criança já vai fazendo essa associação. Sim, e se os pais forçarem a criança, por exemplo, tentando alfabetizá-la antes da idade, isso pode ser prejudicial, não pode? Isso não é adequado. O que os pais têm que ter, assim, existe uma fase do processo da leitura que eu sempre falo para os pais que deve ser lúdico, prazeroso. O processo sistematizado, onde a criança vai ter as áreas cerebrais já maduras para que a criança seja sistematizada ao processo de entender que cada letra tem um som, isso geralmente acontece por volta entre 4 e 5 anos. Então, esse apressamento cognitivo, essa exigência que a criança seja alfabetizada precocemente, muitas vezes não respeita essa maturidade do cérebro e pode deixar essa criança emocionalmente insegura e isso pode prejudicar bastante o processo de alfabetização dela mais tardiamente. Sim. A gente também conhece casos de crianças, por exemplo, que falam errado no primeiro momento, o que é natural, né? Então, como que os pais podem também entender a naturalidade desse primeiro contato da criança com a língua e com a própria fala dela, para evitar justamente essas cobranças, não só, né, no ambiente familiar, mas também, por exemplo, no ambiente da escola? Olha, a primeira questão é importante que crianças que têm algumas dificuldades articulatórias, cebolinha, que falam com alguma dificuldade, nós consideramos que entre 3 e 4 anos a criança pode ter essa característica articulatória alterada e isso não traduz qualquer tipo de problema. Agora, a persistência dessas alterações de linguagem depois dos 4 anos,
geralmente elas podem ter futuramente implicações para o processo de leitura, de ortografia. Então, o que nós recomendamos é que toda criança que tem alteração de linguagem, essa linguagem mais imatura, persistente depois dos 4 anos, que essas crianças devam já começar um processo sistematizado com uma fonoaudióloga, por exemplo, porque isso é uma forma de prevenir futuramente problemas com escrita e com a leitura. Sim. E como que você recomendaria assim, os pais a fazerem, né? Como que eles devem fazer caso a criança ofereça resistência a esse processo aí de a aproximação com o universo da leitura e dos livros? Olha, o interesse pela leitura, ele deve surgir de forma lúdica, construtivista. A criança, ela deve entender a leitura como algo prazeroso. Então, que os pais contem histórias, sejam ilustrativos, sejam teatrais na forma de tentar trazer a criança para o interesse da leitura. Que não é aconselhável que esse processo seja com conflito, com briga, com exigências, porque geralmente justamente o que se gera é o contrário, né? Ao invés da criança pegar prazer pela leitura, ela vai pegar resistência. Sim. O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa tem usado já há algum tempo, junto com a academia, o termo letramento, né, que é justamente um outro trabalho menos focado nesse aprendizado rápido da escrita e da fala e mais nessa aproximação com relação ao universo, né, letrado. Como que você vê isso, né, esse investimento das políticas públicas no letramento, nessa aproximação mais sutil da criança com o universo letrado? Eu vejo isso de uma forma positiva, desde que nós não percamos aquela noção que a leitura tem uma fase que é muito lúdica, que a criança deve ser estimulada a ter o interesse pelo processo da leitura, mas a gente não deve perder uma questão muito antiga, que é a sistematização, por exemplo, numa metodologia fonética, né? É muito importante que a criança passe por períodos onde ela tem que ser sistematizada naquele processo de saber que B mais A é Bá, que T mais A é Tá. Então, às vezes, ela tem que passar por uma fase sistematizada de entender os sons e os símbolos e seus sons, para depois ela evoluir com esse conceito de aprender a palavra inteira. Então, eu acho que todos esses métodos eles têm realmente o seu valor, mas você tem que respeitar a maturidade da criança e colocar esses tipos de metodologia de forma adequada para cada fase maturacional do cérebro dessa criança. Sim. Antônio, em que momento você recomendaria os pais a buscarem ajuda, caso eles percebam ali algumas dificuldades do filho com relação a esse aprendizado e a essa aproximação com a leitura? Uma pergunta muito importante. A criança, quando nós falamos que uma criança tem dificuldades de aprendizagem, as pessoas ficam muito focadas no período de alfabetização, no período de escolarização. Desde muito cedo, você já pode começar a identificar crianças que têm dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de linguagem, seja no aspecto do desenvolvimento de pouco vocabulário, aquela criança que às vezes esquece com muita facilidade o nome das coisas, aquela criança que tem dificuldade de reconhecer rimas, né? Então, todas essas características você já pode observar precocemente, né? E observando isso precocemente, você já pode fazer uma intervenção, uma reabilitação para que essa criança desenvolva mecanismo de linguagem e vocabulário. Agora, do ponto de vista evolutivo, hoje você sabe que no ensino nós consideramos que até 8 anos de idade esse mecanismo maturacional está ocorrendo ali no cérebro da criança, então os pais não devem ficar assim, tão preocupados se eles têm uma criança com 5, 6 anos, 7 anos, que ela ainda não tem uma leitura com conteúdo interpretativo totalmente desenvolvido. Mas é importante que quando essas dificuldades de reconhecimento de sons, a criança que faz muito erro de segmentação na escrita de forma precoce, que essa criança já seja encaminhada para uma avaliação profissional mais especializada. Tudo bem. Antônio, eu queria agradecer pela sua participação aí direto de Curitiba, aqui no Conexão Futura, que a gente possa, numa próxima oportunidade, aprofundar um pouco mais essa discussão. Obrigado. Eu agradeço e um grande abraço para todos os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima.
E ainda no universo infantil, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre birras de criança, como lidar com essas manhas e pirraças. Você não pode perder essa discussão. A gente volta daqui a pouco.